eu vou explicar para vocês por que é que nós estamos fazendo essa costura. E não é com o Rodrigo Maia, é com uma série de partidos que fazem parte da Câmara dos Deputados, que são partidos que têm voto e que estão conosco na agenda econômica, minha gente. Vamos parar um pouquinho e raciocinar, tá? E eu vou explicar para você, porque tem muita gente que tá no meio da grita, e eu compreendo, porque desconhece os processos dentro da Câmara dos Deputados, desconhece como é que a coisa se costura, o que é a tal formação de bloco, e que diabo é isso da formação de bloco, minha gente? O que é a tal formação de bloco, por que partido A com o B se junta, e como é que fica o negócio da comissão, meu Deus do céu, que trem de comissão é esse? A comissão é importante pro governo, não é importante pro governo, o que o governo tem a ver com isso? Eu vou explicar tintim por tintim para você poder entender. Para você poder entender, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira de criança, a gente tá falando do Brasil. Isso aqui não é brincadeira de criança. Não dá pra fazer beicinho e birrinha e simplesmente olhar pra fulano, beltrano, cicrano e dizer assim, eu não gosto dele, e ele não. Né? Eu já disse pra vocês, qual seria o presidente da Câmara ideal? O presidente da Câmara ideal, vamos lá, o ideal, né? O ideal seria, né, alguém com milhões de votos, com uma cara nova, reputação ilibada, que tivesse nos braços do povo e que tivesse uma ampla experiência administrativa dentro da Câmara dos Deputados. Fala aí pra mim, gente. Aonde tem esse candidato? Não tem. A gente tem que comparar banana com banana e não banana com macaco. A gente não tá falando do ideal, né, do nosso ideal de mundo. Tá falando do que é possível, o que nós temos e o que o governo precisa. Nós temos que ter a responsabilidade, nós parlamentares e vocês, eleitores. E vocês também que não foram eleitores do Bolsonaro, tá, gente? Porque o Brasil é de todo mundo. O Brasil é o Brasil de quem votou no Bolsonaro e de quem não votou no Bolsonaro. Quem ficar torcendo contra, eu quero que o governo, né, se dê mal, eu quero que não dê certo a negociação na Câmara dos Deputados, tá torcendo contra o Brasil. É burrice ou cretinice. E eu não padeço de nenhum desses males. Nem do mal da burrice, nem do mal da cretinice. Tá, minha gente? Né? Mas antes disso, vale aquela máxima. Antes de eu continuar aqui, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando pra você que está aqui no meu YouTube. Não, aqui no meu Facebook e aqui no meu YouTube, tá bom, gente? Vai curtindo, vai compartilhando aí, tá? Eu vou explicar pra você como é que é a parte burocrática, né? Como é que as coisas se desenham dentro da Câmara dos Deputados para a eleição da presidência da Câmara, da mesa, né? Não da presidência, da mesa como um todo, tá, minha gente? E o que isso tem a ver com a governabilidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui se iniciou a costura, né, de uma coisa chamada bloco. O que é o bloco? É a reunião de vários partidos, né? E aí você tem a formação de um bloco, eventualmente, né? Se a esquerda quiser costurar um bloco, constrói um bloco com a esquerda. Você tem a formação de um bloco mais alinhado com os ideais do governo. Você tem houve a tentativa de uma formação de bloco junto com o PRB e o PP, né? E o Rodrigo Maia, que tem lá a experiência administrativa dele na casa, estava formando o bloco dele, né? Que é um bloco grande, que já tinha uma série de partidos juntos, né? O próprio DEM, que é o partido dele, o PSDB, né? Outros partidos aí que estão juntos, e o PSL, o PSL, o meu partido, o partido do Bolsonaro, estava conversando, obviamente, com todos os pré-candidatos à presidência da Câmara, até porque ficou-se definido, né, que nós, PSL, não lançaríamos uma candidatura própria nesse momento. Mas fiquem tranquilos que daqui a 2 anos tem eleição, tá bom, gente? Daqui a 2 anos tem eleição, né? E aí é uma outra conversa. A gente está falando agora. Né? Nessa formação de blocos, né, o Rodrigo Maia foi habilidoso, conseguiu trazer vários partidos para perto dele e conseguiu trazer partidos que estão fechando questão com a agenda econômica. Qual é a agenda econômica? A agenda econômica é a agenda do Paulo Guedes, é a agenda do Bolsonaro, é a agenda das reformas, é a agenda que a gente precisa para o Brasil. Se não tiver voto, não passa agenda, gente. Então, antes de cair no chão e ficar igual uma criança de 3 anos birrenta no supermercado que não ganhou pirulito, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Se não tiver o número suficiente de deputados e se não tiver as reformas, o Brasil não vai andar para frente, não. Para o Brasil andar para frente, vamos lá, para o Brasil andar para frente tem que ter reforma. E para ter reforma tem que ter um número grande de deputados. Ademais,
Ademais, além dessa questão do número de parlamentares que votem a favor, né, das reformas, especialmente aí da Previdência, as reformas que vêm aí pela frente, nós precisamos, nós PSL, partido do presidente da República, precisamos ter espaços estratégicos dentro da Câmara dos Deputados para ajudar o presidente da República. Não adianta ser o maior partido, né, o segundo maior agora, mas que seremos o maior aí com a migração. Não adianta ser o maior partido da Câmara e ser totalmente isolado, porque havia essa costura. Vocês estão entendendo? Havia uma costura dentro da Câmara dos Deputados, né, para tentar isolar o PSL. E aí os outros partidos, né, estariam em posições estratégicas dentro da Câmara dos Deputados, absolutamente estratégicas. Que agora tais posições estarão com os aliados do presidente, estarão com o PSL, algumas das posições e outras com aliados aí do presidente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não é assim, eu quero porque eu quero porque eu quero. Existe uma regra, existe um regramento, existe um regimento, existe uma constituição. Se você não obedecer tudo isso, não adianta querer. Não adianta querer. É como eu disse pra você, você quer quem como presidente da Câmara? Jesus Cristo não está disponível. Não está disponível. Jesus Cristo não está disponível, está muito ocupado, né? Não vai participar aqui do momento da eleição. Então não é possível. Vocês estão entendendo? Então, na formação deste bloco, quando você tem lá o bloco formado, você junta o número de parlamentares de todos os partidos. E aí, a depender do número de parlamentares que compõem esse bloco, há a indicação para espaços estratégicos. Então, não adianta você ter aqui 250, 280 de um lado, e aí, do outro lado, eventualmente isolado o PSL. Né? Nós, durante o tempo todo, né, o presidente do partido, o líder do partido, estiveram conversando com todos aqueles que se dispuseram a sair candidatos à presidência da Câmara, né, com o João Campos, que é um excelente parlamentar, um ótimo nome, mas o próprio PRB do João Campos, fechou com o Rodrigo Maia. E isso, gente, esse fechamento no bloco garante espaços estratégicos para o PSL dar sustentação para o Jair Messias Bolsonaro. A governabilidade. O que nós precisamos? CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Né? Nós teremos a CCJ. Né? E outros espaços estratégicos aí que eu vou contando para vocês aí no decorrer, né, no andar da carruagem. Então, vocês estão entendendo? Não é assim, não, olha, agora eu quero A, agora eu quero B. Só que se B não é viável ou se A não é viável, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Por quê? Porque não tem como manter a governabilidade. Não adianta vocês caírem na conversa de quem fala bobagem pelos cotovelos, né? Ou simplesmente para ganhar um likezinho seu. O pessoal tá falando, e o Kim Kataguiri, Gente, o Kim é uma graça, eu adoro o Kim. Eu adoro o Kim. Eu não tenho experiência nenhuma administrativa e, ademais, não pode ser, porque entra na linha sucessória da presidência da República. Entendeu? Não, é inconstitucional. Não pode, não tem idade para ser. Daqui 2 anos tem eleição. Quem sabe daqui 2 anos o Kim sai e eu mesmo apoio. Né? Então, gente, preste atenção. A gente tem que ser maduro agora, nesse momento de decisão política. Se vocês ficarem fazendo grita, sem saber o que está acontecendo, o tempo todo, achando que é uma teoria da conspiração, nossa, agora é velha política, tal, como é que vai ser quando chegarem as reformas? Todo mundo que carregou a gente no colo vai pegar uma pedra e vai ficar atirando? Vai ficar apedrejando? É muito fácil para quem tá aí de fora e não sabe coisa nenhuma que tá acontecendo, chegar aí e ficar assim, ai meu Deus do céu, nossa, o PSL agora vai com Maia, estou de mal com a Joyce, vou fazer beicinho, não quero mais conversar com a Joyce. Só que o mundo tá caindo aqui. É aqui que as coisas se decidem. É aqui que a gente tem que ter força. Ou vocês acham que alguma coisa vai acontecer nesse Brasil sem a Câmara dos Deputados? O Brasil vai ser resolvido ou enterrado na Câmara dos Deputados, porque o presidente da República não pode governar por decreto. Vocês estão entendendo? É na Câmara que a coisa vai se desenrolar. É lá na Câmara que o presidente vai precisar do nosso apoio. O Jair Bolsonaro não vai conseguir fazer tudo sozinho com a canetinha Bic na mão. Ele vai precisar dos parlamentares. E nós temos que respeitar a Constituição. Nós temos que respeitar o resultado das urnas. São esses parlamentares que nós temos. Joyce, você quer trocar todo mundo, né? Vocês tiveram a chance de trocar todo mundo. Tiveram a chance de trocar todo mundo. 100% de renovação, não fizeram. Trocaram metade.
A outra metade tá lá. E essa metade vota, né? E o que a gente tem que fazer agora? Trazer essas pessoas pro nosso lado. Menos PPP, partido isso, partido aquilo, e mais Brasil. É isso que a gente precisa fazer. Então, os parlamentares... Hoje eu ouvi um discurso de quem foi, minha gente? Acho que foi até do Onix. Do Onix na posse. Eu fui de manhã na posse do Bibiano, do Onix. Depois participei da posse do Heleno também. Depois participei da posse do general da Defesa, do ministro da Defesa. Não consegui no MRE, porque estou aqui fazendo essa live conversando com vocês. Mas hoje o Onix falou, olha, eu espero, inclusive, que tenha gente da oposição que vote conosco. Algumas matérias que são importantes para o Brasil. Matérias que são importantes para o Brasil. Tá? Aí, olha só, tem um boboca aqui, ó. Traidora, você apoia o governo de São Paulo, bandido. Então, por que você não votou no Márcio França, sua besta quadrada? Né? Vota em quem tá com comunista debaixo do braço. Vota. Porque, de novo, não dá pra você comparar banana com macaco. É banana com banana. Você tinha, de um lado, João Dória. Do outro, Márcio França. Jesus Cristo não estava disponível também para a eleição de São Paulo. Então, se a gente não tiver um pouquinho de inteligência política, fazer essas sinapses, né, atuarem dentro da cabeça, fazer os neurônios aí, produzirem sinapses e mais sinapses, a gente não vai entender nada e vai ficar todo mundo gritando, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, tá? Algumas pessoas falando pra mim, mas Joyce, as 10 medidas, porque o Maia, na época, atuou contra as 10 medidas. A Câmara atuou, lamentavelmente, contra as 10 medidas. Mas elas vão voltar. Pelas nossas mãos. Pelas nossas mãos. Com esse governo forte, com esses parlamentares, como eu e outros fortes, vão voltar. O que é estratégico? É ficar olhando de fora as posições estratégicas da Câmara serem ocupadas por gente, por exemplo, do PT? É isso que vocês acham estratégico? Botar gente do PT ocupando CCJ, quem sabe? Já imaginou? Que legal. Já imaginou que legal? Ou é estratégico o PSL ocupar esses espaços e dar a garantia que o presidente da República, que o governo não vai ser boicotado dentro da Câmara dos Deputados? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando a garantia ao presidente da República que ele não vai ser boicotado dentro da Câmara dos Deputados. E esses parlamentares do DEM, do PSDB, gostem ou não do PSDB, problema de vocês, também não gosto. Eu gosto de uma parte do PSDB, outra parte não gosto. Espero que o PSDB seja aí refundado. O DEM, o PSDB e outros partidos estão conosco. Quando você olha para o governo, olhe para o governo Bolsonaro. Mas olha, não quero saber do MDB. Tem ministro do MDB no governo Bolsonaro. Tem ministro do MDB, Osmar Terra. Mas eu detesto o PP. PP é um partido horroroso. O que dizer da Ana Amélia? Uma excepcional mulher. O que dizer da Simone Tebet, do MDB no Senado, uma excepcional mulher. Temos tantos ministros do DEM no governo e de outros partidos. Então a questão não tem que ser necessariamente partidária agora. Esqueçam as letrinhas. E pensem no objetivo. Qual é o objetivo? Fazer a agenda econômica andar. Fazer uma base de sustentação para o governo Bolsonaro. Ponto. Ocupar espaços estratégicos. Porque se nós não ocuparmos, outros vão ocupar. Acordem. Nós temos isso agora. O pacote é esse. Tá? Então você tem de um lado algo que essa formação desse grande bloco pró-governo, com espaços estratégicos para o PSL. E do outro lado, você tem o quê? Nada. Aí vai ficar lá, de novo, como um bando de criança birrenta, fazendo o berço, jogando no chão. Não ganhou o pirulito, deita e chora, né? Bate o pezinho. Vamos lá, gente. Vamos ter um pouquinho mais de maturidade na política, tá? Eu tô explicando pra vocês como é que é essa questão da formação de bloco, indicação de comissão, como é que a coisa se desenha, pra vocês entenderem que aqui, gente... não é assim, olha, eu vou dormir com a ideia A, acordei com a ideia B. Não. Existe toda uma estratégia por trás das coisas. Existe um regimento e existe o nosso plano de governabilidade. O que nós precisamos agora
O que nós precisamos agora é dar essa base de sustentação para o governo Bolsonaro. Isso, é ele ter força para aprovar a agenda. Vocês acham, gente, vamos lá, vamos pegar o PT aí da vida, o PT e o PSOL. Vocês acham que eles não vão infernizar a vida do Jair? Não vão tentar infernizar a vida do governo? Que eles não vão tentar arrumar pelo em ovo para pedir impeachment, não sei das quantas? Claro que vão. Nós temos que estar fortes lá dentro para proteger o governo, para proteger Bolsonaro, para fazer com que as reformas andem. Então, respire fundo e fiquem tranquilos. Porque quando eu digo pra você que o negócio tá certo, é porque tá certo. Eu não vou fazer malandragem nunca, eu não vou atuar contra a nação nunca. Agora, eu não posso simplesmente deixar de raciocinar porque tem alguém gritando, batendo o pezinho. Né? Não dá pra emburrecer do dia pra noite, não dá, tá? Vamos pensar no país, vamos pensar no Brasil, tá? Eu peço pra que vocês informem aí, né, as pessoas das suas redes que estão em polvorosa, tal, que esse era o único caminho nesse momento. O único caminho nesse momento, tá? Decisão correta do presidente Luciano Bivar. Tá bom, minha gente? Eu vou dando mais informações pra você, pessoal, mal necessário, é isso aí, né? Que não vai ser um mal, tá? Vai ser um bem, sabe por quê? Porque nós vamos ter um time estratégico importante ao lado, acompanhando tudo. Tudo! Os nossos olhos vão estar em tudo, acompanhando tudo. Então, calma, confia em mim, fiquem tranquilos, tá, minha gente? Vai dar tudo certo, pode confiar. Eu vou atualizando vocês aí, tô indo pra uma outra reunião, tá bom? Beijo, fica com Deus, curta, espalha, compartilhe, e isso vai ser importante, vai ser pra todos nós, tá, minha gente? Eu vou explicando pra vocês aí tudinho. Nós estamos juntos aí pelo Brasil. Eu já tô, hoje eu saí, minha gente, eu já rodei hoje, meu Deus do céu, já rodei hoje, eu fui pra um monte de lugar, já participei de um monte de reunião. E hoje as posses dos ministros aqui. Saí de manhã de salto, minha gente. Não é quem é que aguenta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a desgraça. A pessoa saiu de salto, voltou de sapatilha. Voltou de sapatilha. Não tem jeito, né, gente? A mulherada aí me entende, né, mulherada? Mulherada aí me entende. A pessoa sai toda no salto, produzida, e volta quase descalça pra casa. É uma coisa, né? Agradeço vocês, tá? Pela compreensão. Sensatez. Olha, tem muita gente falando aqui, confio em vocês. Sensatez é isso, gente. Sensatez. Eu peço pra vocês, sensatez, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e a gente se fala amanhã. Tchau. Quem sabe hoje ainda? Vou mostrar pra vocês o pôr do sol aqui. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Tá meio sujinha a câmera, né? Tá meio sujinha. Né? Obrigada pelo carinho, obrigada pela compreensão. Vamos que vamos mudar esse Brasil, tá bom, pessoal? Curta, espalha, compartilha. E vamos defender esse governo que só começou, né, gente? Hoje é o segundo dia. A gente tem aí um governo inteiro pela frente e tem muita coisa pra fazer, tá bom? O que eu tô falando pra vocês é a verdade. Eu ajo com vocês com transparência. Então, eu tô falando pra vocês qual era o caminho, como é que a coisa vai se desenhar, né? Tem gente dizendo aqui que não era o único caminho juntar com o Maia, tinha um outro caminho, né? Costurar com o PT e com o PSOL. Exatamente, tinha esse caminho, já imaginou que lindo? Exatamente, tinha esse caminho. Era um ou era outro, né? Ou o isolamento absoluto, né, minha gente? A gente tem que pensar nesse número grande de partidos que estão dispostos a ajudar o Brasil sem o toma lá da cá nesse momento. É isso que nós precisamos. Tamo juntos, tá bom? E vamos colocar aí a cabeça no travesseiro, pensar um pouquinho, tá? Amadureçam isso que eu tô contando pra vocês. E eu peço para que vocês todos estejam conosco aí, especialmente nas redes sociais, onde tá uma grita grande aí. Então, vamos lá, militância! Vamos lá, militância! Simbora! Porque a gente tem que agir firme e só jogar pra torcida dando um tiro no pé e um tiro no governo, não dá pra fazer, gente. Não dá pra fazer. Eu tenho responsabilidade com o meu país. Eu tenho responsabilidade com a agenda econômica, tá bom? Beijo, tchau.